Esse é o episódio 3 da série do 0 ao 5K e eu vim atualizar vocês sobre o que está acontecendo, o que eu estou fazendo para alcançar esse objetivo. Atualizando, eu passei na entrevista da construtora para trabalhar como consultor de vendas, eu não tenho Cresce para ser corretor, mas eu posso tirar por lá. Porém, eu não sei se ainda vou continuar nessa empresa, por motivos que eu ainda não vou dizer, mas futuramente eu vou dizer para vocês. E no vídeo de hoje eu quero trazer uma aprendizagem que eu estou tendo através de livros que eu estou lendo. E o que eu estou aprendendo nessa série, que eu estabeleci como meta de 5.000 por mês, é que a overdose de informações da internet e o consumo excessivo está fazendo a gente não saber e ter clareza sobre as coisas que eu estou fazendo. Tipo, para mim, quanto mais coisas eu vou estudando, menos clareza eu vou tendo. Parece contraditório, mas eu vou explicar para vocês. Como assim? Quanto mais eu estou consumindo as coisas de forma aleatória, menos eu estou aprendendo. Como assim? Quando você tá no Instagram rolando o feed, você está consumindo aleatoriamente, você não está consumindo de maneira objetiva. Como assim? Se você pega um livro para ler o conteúdo e passar numa prova, isso é um conteúdo objetivo, porque você tem um motivo para estar lendo e consumindo aquele conteúdo. Ah, mas você não pode consumir um conteúdo por hobby, ler um livro de ficção e tal. Isso é outra coisa, porque você está adquirindo cultura. Então é diferente. Mas eu quero trazer esse aprendizado e como que isso linka com o meu objetivo de fazer do 0 ao 5K e como isso pode mudar a maneira que você pensa. Eu tive essa ideia de vídeo e eu decidi fazer de uma forma diferente. Então, eu vou mostrar aqui no papel para vocês o livro que eu estou usando aqui. Eu vim aqui para a mesa para mostrar para vocês de uma maneira melhor e explicar o meu raciocínio. O que está acontecendo com a overdose de informações de hoje em dia? Eu peguei esse livro aqui, chama O que os ricos sabem e não te contam, dessa editora Fundamento, e eu estava aqui numa das páginas e tem essa página bem aqui, ó. Ele fala assim: o consumidor nunca foi tão bem informado, nem teve tantas opções como hoje em dia. Disse que a quantidade de informações disponíveis dobra a cada 5 anos. Essas informações de hoje já mudou porque diz que a informação dobra a cada 2 anos. Então até em menos tempo. Se eu não me engano, já com a inteligência artificial, já a cada 15 dias, todas as informações que você tem na internet dobrou. Então a cada 15 dias, a informação... Nossa, que letra feia do caramba. A informação dobra. Mas o que isso quer dizer? Por exemplo, a meta que eu estabeleci é o seguinte: eu quero sair de 0 a 5.000 reais, né? De 0 a 5.000 reais. Só que o que acontece? Para eu sair de 0 a 5.000 reais, eu preciso de utilizar de um veículo. Eu preciso de utilizar de um veículo que me leve até esses 5.000 reais. O veículo que eu uso é o que vai me levar até esses 5.000 reais. Só que qual que é o veículo aqui? O veículo é o quê? Pode ser vender alguma coisa, vender um produto, pode ser edição, que eu faço hoje em dia, pode ser sendo corretor de imóveis, pode ser vender doce na rua, várias outras coisas. Então o veículo que eu uso é o que me faz chegar aos 5.000 reais. Guarde isso aqui, informação dobra a cada 15 dias. O veículo que eu uso para chegar onde eu quero. O que acontece? Dependendo do veículo, por exemplo, eu posso, usando um carro, que eu poderia chegar em um lugar mais rápido, não é? Por exemplo, se eu for de carro para uma cidade de 40 quilômetros de distância, se eu for de carro, eu posso demorar 20, 30 minutos, dependendo da velocidade. Se eu for a pé, esse número dobra. Então eu demoro o dobro do tempo. Se eu for de avião, muito mais rápido. Entendeu? É isso que eu estou querendo dizer. O veículo importa. O como eu chego em alguma coisa importa.
Entendeu? Guarda isso aqui. Como eu chego em alguma coisa importa. O veículo importa. Só que o que acontece? Na internet, você entra em um vídeo e o que acontece? O que ele fala? Ganhe 5.000 com isso. Entendeu? Ganhe com IA. Ganhe com dropshipping. É isso, escrevi tudo errado. Mas vocês entenderam. Aqui, ó. Ganhe com dropshipping. Então, o que acontece? A cada 15 dias, imagine que isso daqui dobrou. E o que acontece? Você, mero gafanhoto, não sabe qual veículo você vai utilizar para chegar onde quer. E isso ainda se você sabe onde você quer ir, que é o quê? 5.000 reais, por exemplo. Isso você sabendo. Você não sabe como que você vai fazer isso. Se é com dropshipping, se é com IA, se é com outra coisa. O que acontece? Você não foi feito para escolher vários caminhos. Não foi feito para isso. Isso daqui você não foi feito para isso. E o que acontece? Quanto mais as informações dobram, mais opções você vai tendo. Só que isso acontece por quê? Porque você não focou em uma coisa. Ah, isso é óbvio, qualquer um sabe disso. Mas o que acontece? É exatamente isso. Focar. O que é focar? Ah, eu pegar uma atividade e realizar ela por horas. Não, não é só isso. Porque qual que é o nosso foco aqui? O nosso foco é o quê? Fazer dinheiro. O que é dinheiro? Dinheiro é o valor agregado que eu forneço em troca de alguma coisa. Forneço em troca de algo. Isso é dinheiro. Dinheiro é isso. Valor agregado que forneço em troca de algo. Você troca dinheiro por comida, dinheiro por serviço. Só que o que a gente tem que focar aqui? Não é o dinheiro, porque o dinheiro é consequência do que eu vou fazer. Então eu estava lendo um outro livro que ele fala sobre como eu adquiro uma habilidade valiosa que faça eu me tornar mestre. Eu tô linkando isso aqui, talvez você não esteja entendendo, mas isso vai fazer sentido depois. Porque eu tô falando no seguinte, da minha meta, do 0 ao 5K. Eu quero dinheiro. Isso é uma meta. Mas dinheiro não está no meu controle, porque eu não posso fazer o dinheiro vir até mim. Eu tenho que fornecer algum valor para alguma pessoa para que ela me dê o dinheiro dela e venha para mim. E o que tem a ver ser mestre? Eu peguei esse livro aqui, do Robert Greene, que escreveu As 48 Leis do Poder. Pouca gente lê esse daqui, até que é best-seller também, mas pouca gente fala desse livro. Que chama Maestria. É muito bom e eu até parei aqui na página para vocês. Aqui, eu até anotei aqui, ó. Você precisa evitar a todo custo a ideia de que é possível administrar o aprendizado de várias habilidades ao mesmo tempo. Também deve desenvolver o seu poder de concentração e compreender que tentar um modo multitarefa arruinará o processo. É exatamente isso que eu estou falando. Quando você foca a sua energia em várias coisas, você não fica bom em nada. Mas como que eu faço para ser mestre em uma habilidade que me dê dinheiro? Por exemplo, você conhece o Neymar. Neymar é bom em futebol. Ele é bom no... Ah, bola de futebol ruim aqui. Ele é bom em fazer gol, chutar a bola pro gol. Ele é mestre nessa habilidade. Só que nesse livro ele diz como que eu faço para ser mestre numa habilidade. E como que eu vou linkar isso para vocês? Hoje em dia, o que mais faz a gente trocar habilidade por dinheiro, a gente troca hoje. Como que eu estou ganhando dinheiro? Trocando a minha habilidade por isso. Como assim? Edição
estratégia, sendo você estrategista de vendas ou qualquer outra coisa, você troca isso para fornecer para a pessoa uma maneira dela ganhar dinheiro através de alguma coisa. E aí sim ela ganha dinheiro. Então eu troco a minha habilidade. E esse livro fala exatamente disso. Como que eu ganho uma habilidade capaz de eu ser tão bom naquilo que as outras pessoas vão me pagar tanto por isso? Que eu seja muito bem sucedido por isso. E o que ele fala nesse livro? Aqui, ó, tem até uma parte aqui, ó. Ao iniciar a prática de uma habilidade, algo neurológico importante ocorre no cérebro. Isso é outra coisa. Quando se começa uma coisa nova, um grande número de... Ele está falando da parte manual. Mas o que ele fala aqui? Ele fala exatamente de um conceito que eu vou explicar aqui para vocês, que se chama flow. Quando eu entendi isso aqui, mudou minha maneira de pensar em fazer as coisas. Flow. O que é isso? Eu vou ensinar de uma maneira matemática para vocês o que é o flow. O flow é isso aqui, ó. É uma função, tá? Se você não estiver entendendo, ou eu tô falando muita baboseira aqui, você fala. Mas é mais ou menos isso aqui. Flow é o quê? O desafio. Aqui, ó. Tem a variável desafio. E a variável habilidade, que é o que eu te falei. Quanto de habilidade você tem em alguma coisa. Se é a capacidade, né? Habilidade barra capacidade. Isso aqui é a função do flow. Você conhece o podcast Flow? Não tem nada a ver com isso, mas flow é um conceito de um outro cara que escreveu um livro. Eu não lembro o nome dele direito, mas é um conceito. O que é o flow? É aquele estado em que você realiza uma tarefa e parece que você se perde tão concentrado naquilo que você não vê o tempo passar. E o que acontece? Essa função é assim. Ela tem zonas aqui, tá? O que acontece? Quando o desafio é muito grande e a habilidade é bem pequena, você se frustra. Frustração. Essa é a zona da frustração. Quando você está aprendendo alguma coisa. Isso é quando você se frustra ao fazer alguma coisa. O que é isso? Quando você tem uma coisa que você está fazendo é muito difícil e você não sabe nada daquilo, essa função você se frustra, porque você não tem capacidade para realizar aquilo. Então, por exemplo, você vê alguém na internet ganhando muito dinheiro fazendo alguma coisa, e você é muito ruim naquilo. E aquilo não é para você, você se frustra. Ou você vê alguém que tem um shape legal, alguma coisa muito bonita, o cara tem um corpo bonito, e você só está começando e você se compara. Você se frustra. Por quê? Sua habilidade é pouca aqui. É que nem num jogo de videogame. Se você avança para o nível do chefão no começo do jogo e você não tem habilidade direito, você vai começar a se frustrar. Isso é uma outra coisa, mas eu vou explicar mais pra frente. Então aqui, o que é isso? Zona da frustração. E aqui é a zona do tédio. Zona do tédio. O que é a zona do tédio? Imagina que você tem muita habilidade em alguma coisa. Imagina que você é muito bom em futebol. Mas o seu desafio é muito pequeno. Como assim? Você é muito bom em futebol e você está jogando com criancinha. Ou você está jogando com gente muito ruim. Você vai jogar, mas você é tão bom aquilo que não tem nem graça de você jogar, porque não tem desafio. Você não tem alguma coisa que desafie com a sua capacidade. Se você tem muita capacidade de fazer alguma coisa e você está realizando um desafio muito pequeno, por exemplo, você é muito bom em tocar piano, ou você é muito bom em jogar FIFA. Quando você joga com alguém muito ruim, isso daqui te dá tédio. Porque você tá jogando com um desafio muito pequeno. Então aqui é o tédio e aqui é o flow. Agora acho que você já entendeu. Quando você une um desafio com uma habilidade que você tem, e o desafio não é tão grande, mas nem muito pequeno, mas você consegue crescer com esse desafio, você tá em flow. Como assim? Imagina que você começou um jogo do Homem-Aranha, tá jogando um jogo novo. Daí você começa as primeiras fases. Primeiras fases. Aquelas primeiras fases são as fases de aprendizado. Aprendizado. Então você está aprendendo nas primeiras fases. Você está aprendendo a como jogar.
como jogar. Você tem uma habilidade, você está começando a ter aquela habilidade, por exemplo, você está aprendendo inteligência artificial. Daí você começa a estudar como criar prompts. Você cria prompts. Você começou a estudar como criar um prompt no ChatGPT. Isso daí não é uma coisa muito difícil, mas também não é uma coisa muito fácil. Entende? Você começou com alguma coisa. Você começou com alguma coisa para iniciar nessa habilidade. Então você está começando. Então você começa a realmente entrar no flow daquilo. Quando você começa a entrar, você não começa a perceber o tempo passar naquela habilidade, entendeu? Eu tô no flow aqui, eu tô mostrando alguma coisa para vocês de uma coisa que eu aprendi e agora eu não tô vendo o tempo passar. Talvez você esteja acontecendo isso com você. Então, se você começa a aprender alguma habilidade e você não começa a ver o tempo passar, é porque você entrou nesse daqui, que é o quê? O seu desafio se igualou com a sua capacidade. Então você tem duas coisas para aprender. Por exemplo, agora você está jogando futebol, mas você entrou numa peneira e agora você está jogando com gente com o mesmo nível que você. Então quando você começou a jogar com pessoas do mesmo nível que você começa a perceber uma troca e que você começa a realmente crescer naquilo. Você começa a crescer nessa habilidade. E esse livro, ele fala exatamente disso. Ele fala sobre você realmente conquistar uma habilidade para se tornar mestre. E por que eu estou falando disso? Por que eu estou linkando tudo isso na coisa do 0,5K? Do 0,5K. Porque hoje em dia, o que acontece? Com a internet, a gente joga a nossa energia para vários lados. Vários lados. A gente não sabe o que a gente quer. E quando você foca, você entra no flow em uma coisa só, você realmente muda exponencialmente a maneira que você cresce. Só que hoje em dia eu tô percebendo o meu erro. O meu erro, eu tô fazendo isso. Eu tô entrando em várias coisas e não focando realmente na habilidade que vai me fazer ganhar aquilo que eu quero. Entende? Então eu tô falando desse mal da internet que é a gente ter essa overdose de informações que a gente tem hoje em dia que faz você dispersar sua energia e não focar em uma coisa. E nisso você acaba ficando medíocre em várias coisas, entende? Então, no livro aqui ele fala de uma coisa muito interessante, que ele fala que o trabalho manual, isso é uma coisa muito interessante. Ele fala que o trabalho aqui, ó, trabalho manual vai ser o diferencial hoje em dia. Como assim? Você já deve ter ouvido falar do Ryan Santos, que ele já falou isso. Ah, tem um trabalho manual. Mas isso faz sentido quando eu li esse livro. Trabalho manual vai ser o diferencial. O que acontece? Você já se perguntou como que os artesãos, os arquitetos de 1500, dos anos 1000, construíram as catedrais que você vê hoje em dia? Como que aquelas catedrais enormes foram construídas naquele período? Por quê? Não existia conhecimento escrito para se passar todas as informações. O conhecimento oral era transmitido, mas era bem ruim. Mas como que alguém... Eu vou até pegar outra folha aqui. Como que alguém conseguiria se tornar tão bom para construir aquelas catedrais enormes da igreja? Como que eles construíram isso? Em 1000 e pouco. Nos anos 1000. Que é depois de Cristo. 1000 depois de Cristo. Como que esses caras construíram, sendo que eles não tinham conhecimento escrito, não tinham tantos recursos, mas mesmo assim eram obras tão magníficas quanto hoje? Através de uma coisa que se chama aprendizado por neurônios espelho.
Como assim? A gente aprende por imitação. Você observa tanto uma pessoa, como assim? Antigamente eles não tinham um trabalho. As pessoas não é. Elas tinham um trabalho que era meio que para a vida toda. Como assim? A profissão de artesão, ele explica isso no livro aqui, na parte. É mais para trás, aqui, ó. Aqui, ó, a linguagem, ó, aqui, ó. O significado de tudo isso é simples. A linguagem oral e escrita é uma invenção relativamente recente. Bem antes desse tempo, nossos ancestrais tiveram que aprender várias habilidades, fazer ferramentas, caçar e assim por diante. O modelo natural de aprendizado, baseado em grande parte no poder dos neurônios espelho, consiste em observar e imitar os outros para em seguida repetir a ação sucessivas vezes. Em atividades como andar de bicicleta, tal. Não, não é aqui. Mas ele fala, aqui ó, o poder dessa forma de conhecimento tácito, conhecimento de maneira manual, é feito por imitação, se manifesta nas grandes catedrais góticas da Europa, obras-primas de beleza, habilidade artesanal e estabilidade, erigidas sem projetos nem livros. Essas catedrais foram produtos das habilidades acumuladas de numerosos artesãos e engenheiros. Assim, antes, para um cara virar artesão, o que ele tinha que fazer? Ele trabalhava 10 anos até aprender aquele ofício. Como assim? Ele teria que aprender 10 anos a como aprender a fazer espadas. Ele ficava 10 anos trabalhando naquela empresa. O que o empresário fazia? Ao invés dele ele não perder aquele funcionário para fazer outras coisas, ele contratava ele por 10 anos, e se ele quisesse fazer outra coisa com aquela habilidade ou criar uma própria empresa, ele poderia, depois de se tornar mestre realmente naquela habilidade. Então, por exemplo, ele fica 10 anos aprendendo a como criar espadas com um artesão que já sabia fazer aquele ofício, e ele observa ele fazendo. E ele chegou num número de 10 mil horas, que é aquela teoria lá das 10 mil horas. De que, se ele imitasse aquele cara naquele tempo, ele conseguiria aprender aquela habilidade somente imitando ele. Então, antigamente, eles aprendiam por imitação. Eles ficavam observando o trabalho do outro e consequentemente, aprendendo no ato ali, por ação, né? Eles aprendiam realmente por ação e não simplesmente por teoria. Eles aprendiam por ação. E por meio desse aprendizado, eles conseguiram construir essas catedrais. Eles não tinham conhecimento oral nem escrito, mas eles tinham tantos conhecimentos acumulados através desse tipo de realizar tantas obras que eles conseguiram construir obras maiores ainda. E o que ele fala aqui? Na outra parte. Ele falou da parte da multitarefa e ele fala no seguinte sentido. Ele fala... Tá, não é aqui. Aqui, ó. Ele fala da atenção, né? Ele fala que dispersar a atenção, tal... Não é isso que eu queria falar para vocês. Eu lembrei do que eu ia falar. O conhecimento manual. Por que eu tô falando do conhecimento manual? O conhecimento manual, que é o conhecimento que você realmente realiza o que aprendeu, é que você aprende aquilo de verdade. Mas por que eu tô falando isso? No livro ele fala que isso daí vai ser o diferencial nos dias de hoje. Por quê? Porque hoje em dia, o que acontece? A gente aprende muito estudando a teoria, estudando como realizar aquilo, para depois ir para a prática. Ou teoria e prática, né? Tem na faculdade isso também. Mas o que acontece? Por exemplo, digitação, digitar no computador. Você não realiza realmente um trabalho cerebral. Como assim? Você escrever alguma coisa, você criar alguma coisa, envolve mais do cérebro.
e mais intelecto ainda. Porque você vai estar utilizando o quê? Eu utilizando o meu tato aqui, tô pensando, tô falando e ainda tô escrevendo. Então eu tô utilizando vários sentidos. Eu tô utilizando a minha visão, o meu tato, eu tô utilizando a minha fala. Então são várias coisas que realmente fixam no meu cérebro. Então eu aprendo muito mais rápido. Eu explicar alguma coisa é um aprendizado. É uma maneira de aprender. Então ele vem aqui e eu separei a parte que ele fala disso. Ó, em todas essas áreas, exige-se cada vez mais do cérebro humano. Estamos lidando com vários campos de conhecimento em interação constante com o nosso. E todo esse caos aumentou exponencialmente com a disponibilidade em tempo real de volumes crescentes de informação. Foi o que eu disse, que a informação dobra a cada 5 anos, que dobra a cada 15 dias com a inteligência artificial hoje, né? E é exatamente o que ele falou. Como consequência, todos nós devemos desenvolver diferentes conhecimentos e dominar um vasto conjunto de aptidões em diversas áreas, além de cultivar a capacidade mental de organizar a ampla variedade de informações. O futuro pertence a quem aprender mais habilidades e for capaz de combiná-las de formas criativas. Aí ele vem aqui também e fala assim: são capazes de desenvolver habilidades e disciplinar a mente aqueles que se deixam distrair por todas as mídias ao seu redor, não conseguem se concentrar. Isso daí é outra coisa que eu ia falar, mas deixa mais pra frente. O que ele falou aqui? O futuro pertence a quem aprender mais habilidades e for capaz de combiná-las de formas criativas. Como assim? Vou te dar um exemplo que você já está cansado de ver. É isso aqui. Isso é uma capacidade criativa que ele está falando. Por exemplo, você é professor em alguma área. Você é professor. Você é muito bom em artes. Você fala de artes, você cria várias coisas. Mas o que acontece? Você só tem habilidade disso. Esse é o seu conhecimento técnico. É o seu conhecimento específico. Só que o que acontece? O segundo tipo de habilidade que ele tá falando, que eu tô falando aqui, vídeos. Você cria vídeos junto. Imagina que você é professor, mas sabe editar um pouco. Ou sabe gravar um vídeo. Gravar esteticamente, vamos dizer. Você está juntando a habilidade que você tem específica de gravar um vídeo. O que acontece? Quando você faz isso e posta no YouTube, você tem a capacidade de alcançar milhares de pessoas. Ou seja, você está utilizando de uma habilidade criativa, de várias habilidades, né? Você tem o seu conhecimento específico que você aprendeu na faculdade ou outra coisa. Você uniu isso com a habilidade de marketing, de criar vídeos, de editar, gravar, falar com pessoas. Se você fizer isso, o seu trabalho vai ser exponencialmente de um crescimento maior, entende? Se você unir habilidades, é isso que ele está falando. Aprender, aqui ó, como consequência, todos nós devemos desenvolver diferentes conhecimentos e dominar um vasto conjunto de aptidões em diversas áreas. O futuro pertence a quem aprender mais habilidades e for capaz de combiná-las de formas criativas. E esse processo de aprendizagem, por mais virtual que seja, continua o mesmo. Ou seja, desde aquela época, quem combinava isso? Leonardo da Vinci, Nikola Tesla, Thomas Edison. Eles fizeram o quê? Combinaram diversas áreas. Ele era bom, ele fez o quê? O cara criou a lâmpada. Mas ele não criou só a lâmpada, ele criou a lâmpada e vendeu isso. Ele vendeu o produto dele. Então ele era bom em várias coisas, ele não era só bom em criar alguma coisa, ele era bom em vender aquilo. Então ele tinha a habilidade de vender e criar. Então o cara, ele não era só bom em uma habilidade, ele tinha várias habilidades. Mas o que eu tô falando até agora? Ah, que você deve focar em uma só habilidade? Sim, você deve ter uma habilidade específica que te faz alavancar. Mas se você tiver uma outra habilidade também, que é muito boa, por exemplo, gravar vídeos, editar vídeos, você pode unir isso com qualquer outra pessoa. Então, mesmo que eu tenha uma habilidade, ele está falando disso. Ter a habilidade em si é muito importante, mas unir isso nos dias de hoje, nas habilidades que você tem, talvez você seja bom em uma coisa. Você nem precisa ser tão bom, mas se você sabe mostrar
que você é bom no YouTube, aí você ganha dinheiro, entendeu? Então, é exatamente isso que eu tô falando. Por que eu tô falando disso? Das minhas séries do 05K. Porque às vezes eu fico, pô, eu preciso ter só uma habilidade, mas eu também quero ter outras habilidades. E aí nisso ele tá falando disso. Você tem que escolher uma área que pode englobar essas outras habilidades. Entende? Habilidade de gravar, habilidade de editar, habilidade de específica, você sabe mexer em IA. Entende? Se você unir isso em uma coisa só e começar a realmente focar nisso e não deixar distrair, como ele diz aqui, ó, entre os que são capazes de desenvolver habilidades e disciplinar a mente e aqueles que se deixam distrair por todas as mídias ao seu redor e não conseguem se concentrar no aprendizado. Que ele está falando que a divisão dos grupos no futuro será entre os que se prepararam para lidar com as nossas complexidades e aqueles que se deixaram sufocar por elas. Ou seja, eu até anotei aqui. Ser capaz de associar o maior conjunto de habilidades em formas criativas, gravar vídeo e unir a psicologia. Então, não se deixar distrair pelas mídias de hoje em dia, que são as distrações, né? As distrações aqui, ó, IA, dropshipping, que eu falei para vocês, a gente consegue realmente focar naquilo que vai nos deixar mestres em alguma coisa, na habilidade em si. Eu nem sei porque esse vídeo vai ser do 0 a 5K, mas eu vou deixar assim. É um aprendizado que eu tive, né? E isso daqui é o que eu tô aprendendo. Não sei se vocês gostaram dessa forma de vídeo, se ficou grande ou não. Não tô nem aí. Mas isso daqui é o que eu aprendi. E eu acho que organizar meus pensamentos dessa forma me faz ficar mais focado e trazer um conteúdo melhor para vocês. Obrigado. Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa e você tenha saído mais inteligente do que entrou.